ideal para narrar histórias sensuais, traições, romance proibido e suspense. Lívia apertou o envelope contra o peito. As letras douradas com o brasão dos Vasconcelos pareciam zombar dela. Um casamento, um contrato, uma vida vendida por 5 milhões de reais. Era isso. Era isso ou ver Sofia definhar, sem chance de tratamento. Você tem certeza? Perguntou Mariana, sua melhor amiga, do outro lado da linha. Esse cara nem te conhece. E eu conheço a morte, a doença, a pobreza. Eu sei o que a falta de dinheiro pode fazer. A limusine preta estacionou diante dela. Um motorista elegante abriu a porta com um gesto contido. Lívia engoliu em seco. Entrou. No banco de couro, o cheiro de couro e poder. E ali, sentado com a frieza de um iceberg, estava ele, Arthur Vasconcelos. Belo, sim, incrivelmente. Queixo marcado, olhos de aço, presença arrogante. Mas não havia calor, nada além de uma análise calculada. Está atrasada, disse ele sem sorrir. Você leu o contrato? Li e estou pronta para assinar. Sem espaço para hesitações, senhorita Andrade. Isso é um acordo. Você será minha esposa de fachada, em público e em algumas aparições privadas. Nada mais. Ela assinou. As mãos tremiam, mas o coração, estranhamente, estava calmo. Já perdera o orgulho quando pediu aquele dinheiro. Agora era só sobreviver aos termos. Nossa convivência será limitada, ele continuou. Você terá um cartão com crédito mensal, segurança particular e uma ala da casa. Não quero envolvimento emocional nem físico. Ela arqueou a sobrancelha. Alguém já te disse que você seria péssimo no primeiro encontro? Ele ergueu os olhos, surpreso. Ainda bem que isso não é um encontro, é um negócio. No dia seguinte, a mansão Vasconcelos foi o palco de um casamento digno de realeza. Câmeras, flores, jornalistas e 2 estranhos apertando as mãos, depois trocando alianças como quem selava uma fusão entre empresas. O beijo, simbólico, rápido, frio. Mas os olhos dele, havia algo ali, um relance de curiosidade, desejo contido. Na noite de núpcias, cada um foi para um lado da casa. Mas enquanto Lívia se despia para tomar banho, percebeu algo na porta. Um envelope. A ala leste está liberada para você. Evite a biblioteca depois das 22 horas. Arthur. Evite a biblioteca? Claro que ela foi. Às 22h04, descalça e de camisola, atravessou o corredor silencioso. A madeira antiga rangia sob seus passos. Então, abriu a porta lentamente. Arthur estava lá, sem camisa, um copo de uísque na mão, no outro, um livro. Ele virou o rosto e os olhos se encontraram. Nenhum dos dois falou. Ela deveria ter saído, mas ficou. E se eu quisesse um pouco mais do que o seu dinheiro? Ela provocou, dando um passo à frente. E se eu dissesse que não estou acostumado a receber visitas inesperadas, muito menos em trajes tentadores? Ela sorriu. Não estou acostumada a ser comprada. O silêncio que veio depois era denso. O desejo quase palpável, mas nenhum se moveu. Ainda, porque o jogo tinha começado e seria perigoso demais se um dos dois perdesse o controle. Lívia não dormiu naquela noite. A imagem de Arthur, de costas largas, pele dourada sob a luz suave da biblioteca, o olhar sombrio e curioso, tudo aquilo grudou na mente dela como perfume caro que não se esquece. Na manhã seguinte,
Ela desceu para o café da manhã. A mesa estava impecável, mas vazia. Nenhum sinal do marido. Até que ele apareceu, com a camisa meio aberta e os cabelos ainda úmidos do banho. Um homem daqueles não tinha o direito de ser tão provocativo, mesmo sem esforço. "Dormiu bem?" perguntou, sem olhar diretamente para ela. "Mais ou menos. Tive um sonho estranho." "Posso saber?" "Eu sonhei que estava presa, num palácio, com um homem que parecia uma estátua de gelo." Arthur sorriu, quase imperceptível. "Ao menos o palácio é real. Pena que o calor não." Eles se estudaram em silêncio. Havia uma tensão entre eles que crescia como uma corda esticada demais. Era impossível ignorar. "Hoje à noite teremos um jantar. Meus sócios virão. Você vai comigo." "Claro! Vou fazer o meu papel de esposa perfeita." Ele olhou de novo, dessa vez com mais atenção. "Não precisa exagerar. Só precisamos convencer os outros. Não precisa parecer apaixonada. Basta parecer minha." Aquelas palavras a atingiram como um estalo. Parecer minha. Era isso. Um jogo de aparência. Mas por dentro, algo começava a ferver. Lívia passou a tarde no closet da mansão, que mais parecia uma loja de luxo. Escolheu um vestido preto, justo, de alças finas. Mostrava o suficiente. Escondia o essencial. Quando desceu as escadas, sentiu o olhar dele queimar. Arthur a observou como quem analisava uma obra de arte perigosa. Depois ofereceu o braço, formal, controlado. Mas ao se inclinarem para tirar fotos no evento, sua mão desceu sutilmente pelas costas nuas dela. Um toque rápido. A pele dela se arrepiou inteira. "Cuidado com o que provoca", murmurou ao pé do ouvido. "Cuidado você. Pode não saber lidar com o que desperta." Durante o jantar, Lívia surpreendeu todos. Brincou com os convidados, brindou com leveza e até fingiu rir das piadas secas de um dos sócios de Arthur. Ele a observava em silêncio, impressionado. Ou irritado. Talvez os dois. No carro, no caminho de volta, ele quebrou o silêncio. "Você mentiu bem. Quase me fez acreditar que estava gostando." "Quem disse que era mentira?" Ele virou o rosto para ela, surpreso. "Não se preocupe. Ainda sou sua esposa de contrato. Só achei que, se vamos mentir, que seja com talento." Arthur não respondeu. Mas quando chegaram na mansão, antes que ela subisse, ele segurou seu braço com firmeza. "Fica." Ela encarou a mão dele, depois os olhos. "Ficar para quê?" "Só quero conversar, sem provocações." "Você não sabe ter uma conversa sem controle, Arthur. E eu não sou uma das suas funcionárias. Não me dobra com ordens." Ele a soltou. Encostou na parede e a olhou como se tentasse decifrar um enigma. "Você me confunde, Lívia. Não é como eu imaginei." Ela se aproximou. Os rostos agora estavam a centímetros de distância. "Nem você é como eu imaginei. Eu achei que estaria lidando com um robô sem alma. Mas você sangra, respira e me olha como se quisesse me devorar, mas se recusa a dar o primeiro passo." Arthur encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. "Isso não estava nos planos." "Nada está, mas aqui estamos." Ela subiu, sem olhar para trás. E ele ficou ali, sozinho.
lutando contra o desejo e contra uma certeza. Esse casamento, que deveria ser um simples papel, já começava a incendiar os dois. No quarto, Lívia olhou pela janela. Pensava em Sofia, na esperança de cura, na conta cheia de dinheiro. Ela não podia se apaixonar. Isso não fazia parte do acordo. Mas por que o cheiro dele não saía da pele? Por que o toque das mãos dele parecia ter deixado marcas invisíveis? Ela suspirou. No corredor, Arthur também andava de um lado para o outro, tentando apagar as imagens dela na memória, tentando se convencer de que ainda estava no controle. Mas tudo estava mudando. E ele sabia que fogo e gelo se encontram. Naquela semana, a mansão Vasconcelos se transformou em um tabuleiro de tensão. Arthur evitava os encontros com Lívia, fingindo estar mergulhado em reuniões e compromissos. Mas toda noite, mesmo sem admitir, parava diante da porta do quarto dela em silêncio, só para ouvir se ela ainda estava acordada. E Lívia jogava o jogo como uma profissional. Caminhava com naturalidade, cruzava com ele nos corredores com um bom dia, doce e irônico, mas os olhos queimavam. No sábado à noite, uma tempestade tomou a cidade. Relâmpagos cortavam o céu enquanto a mansão parecia respirar junto com a tensão dos dois. Lívia estava na sala de música. Tocava algumas notas no piano, algo que aprendera sozinha nos tempos difíceis. Estava ali para fugir do desejo, do olhar dele, da falta que fazia o toque que ela nunca teve. Eu não sabia que você tocava? A voz veio da penumbra. Arthur. Ela não se virou. Você também não sabe muitas coisas sobre mim. Nunca perguntou. Não achei que fosse necessário. Achei que nosso contrato era suficiente. Ela virou o rosto devagar, encarando-o. Arthur estava encostado na porta, com a camisa semiaberta e os olhos escuros. Pois é, mas contratos não preenchem silêncios, nem noites vazias. Ele se aproximou, devagar, como se cada passo fosse um risco calculado. Você quer que eu preencha suas noites, Lívia? Ela ficou de pé. Foi até ele. Eu quero que pare de fugir. Ele sorriu de lado, um sorriso que misturava dor e desejo. Você mexe comigo de um jeito que me tira do eixo, e eu odeio perder o controle. Ela ergueu o queixo. Então me beija, prova que ainda tem algum. Foi rápido, intenso, quente como faísca em pólvora. O beijo não teve gentileza, teve raiva, teve sede, teve tudo o que eles seguraram por tempo demais. Arthur a prensou contra a parede, as mãos apertando a cintura, o corpo inteiro colado ao dela. Lívia gemeu entre o beijo, uma mistura de surpresa e provocação. Isso também estava fora do contrato? Ela sussurrou contra os lábios dele. Completamente. Ele mordeu de leve o lábio inferior dela. Ela empurrou o peito dele, ofegante. Então, por que fez? Porque eu sou um idiota. Um idiota que quer coisas que não deveria querer. Ela deu um passo atrás, ainda sentindo o calor do corpo dele no seu. Então, decida, Arthur. Ou me trata como um objeto do seu contrato, ou encara o que realmente está acontecendo entre nós. Ele não respondeu. Virou de costas e saiu, deixando-a ali, ardendo, sozinha e furiosa. No dia seguinte,
A distância entre eles era visível. Arthur passou o café da manhã sem olhar para ela. Ignorou suas perguntas, atendeu ligações imaginárias, sumiu no escritório. Lívia, por sua vez, usou o cartão de crédito e saiu. Comprou um vestido vermelho, curto, justo, matador. Naquela noite, apareceu no escritório dele sem avisar, entrou sem bater. Parou diante da mesa dele, onde ele fingia ler relatórios. "Vamos conversar", ela disse, cruzando os braços. Arthur ergueu os olhos. Travou. "Que foi isso ontem? Vai agir como se nada tivesse acontecido? Foi um erro. Foi um beijo. Foi um erro que não vai se repetir." Ela se aproximou com calma. "Então me beija de novo, só para confirmar." Arthur levantou. A tensão entre eles era um campo magnético, mas ele desviou. "Eu tenho medo de me envolver com você, Lívia. Medo de que esse jogo saia do controle e eu perca tudo." Ela parou firme. "Então vou facilitar para você. Não me beije mais. Não me toque. Não me olhe como se quisesse me despir, porque da próxima vez eu não vou recuar." E saiu. A porta bateu atrás dela com um estalo seco. Arthur ficou parado, sozinho, com os lábios ainda ardendo do beijo proibido, e a certeza de que o contrato que escreveram não ia proteger nenhum dos dois do que estava por vir. Ideal desceu as escadas naquela noite com um objetivo claro: ser notada. O vestido vermelho, aquele que escolhera especialmente após o beijo, abraçava suas curvas como uma segunda pele. Os saltos realçavam seu andar confiante, o cabelo, solto, caía pelas costas e o perfume que usava deixava um rastro doce e perigoso no ar. Arthur estava na sala com um copo de uísque na mão, conversando com o segurança da casa sobre a atualização do sistema. Quando a viu, congelou. "Aonde vai vestida assim?" perguntou, a voz baixa, mas tensa. "Jantar, com um velho amigo. Quer que eu traga a sobremesa?" "Que tipo de amigo?" Ela sorriu. "Um ex. Alguém que não teve medo de me querer." Arthur fechou a mandíbula. "Você não tem permissão para sair com qualquer um." "Permissão?" Ela se aproximou, cruzando os braços. "Eu sou sua esposa, Arthur, não sua propriedade." "É exatamente isso, minha esposa, mesmo que seja só no papel. Ninguém precisa saber disso." Ela riu sarcástica. "Agora se importa com aparências?" Ele deu um passo à frente, parando perto demais. "Não quero meu nome envolvido com escândalos. E você, com esse vestido, saindo com um ex, é um escândalo pronto para explodir." "Então me beija agora," ela provocou, os olhos firmes. "Mostra que você é o homem dessa casa, ou assuma que não tem coragem." Arthur cerrou a mandíbula, mas não cedeu. "Faça o que quiser, mas se ele encostar em você, juro que eu mesmo acabo com esse teatro todo." Ela passou por ele, sem responder. O jantar com Davi, seu ex, foi mais tenso do que esperava. "Você tá mesmo casado com aquele magnata?" perguntou, mexendo no vinho. "Achei que você nunca fosse se vender. Achei que você nunca fosse me deixar quando a minha irmã ficou doente", retrucou, firme. "Mas cá estamos." Davi desviou o olhar. "Eu errei. Mas ver você com esse cara me dá raiva." Lívia suspirou. "Ele é complicado, frio. Mas não me julgue. Eu fiz isso pela minha irmã. E talvez
Talvez eu esteja começando a pagar um preço mais alto do que eu imaginava. Você ainda sente algo por mim? Perguntou de repente. Ela hesitou. E naquele segundo, uma sombra se moveu atrás deles. Arthur, de pé no salão do restaurante, terno impecável, olhar mortal. Espero que não esteja incomodando minha esposa, disse, a voz baixa e cortante. Isso é público, Vasconcelos. Ela não é um troféu. Arthur ignorou. Olhou diretamente para Lívia. Volte comigo, agora. Ela sentiu um arrepio. Você está me dando ordens? Não. Estou te pedindo. Antes que eu perca o controle e faça algo estúpido. Ela encarou Davi. Depois Arthur. Levantou, sem dizer uma palavra. Caminhou até o marido. Mas quando passou por ele, não foi submissa, foi provocadora. No carro, o silêncio queimava. Arthur apertava o volante com força. Lívia encarava a janela. Ele te tocou? Perguntou entre os dentes. Ficou com vontade de saber? Ele parou o carro de repente no meio de uma rua escura. Virou-se para ela, os olhos pegando fogo. Você é minha, pelo menos até esse maldito contrato acabar. E ninguém toca o que é meu. Ela puxou o rosto dele. Então me prove. Foi o segundo beijo, mais feroz que o primeiro. O carro virou o cenário de um encontro selvagem. Mãos, bocas, gemidos contidos. Um campo de batalha onde desejo e raiva se misturavam. Quando finalmente pararam, ofegantes, ele encostou a testa na dela. O que você está fazendo comigo, Lívia? Ela sorriu. Só te lembrando que contratos são feitos de papel, mas o que está crescendo entre a gente é fogo. Naquela noite, os dois dormiram juntos, pela primeira vez. Não como amantes, não como marido e mulher, mas como duas pessoas quebradas tentando resistir ao que sabiam que já era inevitável. E pela primeira vez, Arthur teve medo, porque sentia que estava se apaixonando por alguém que ele não tinha o direito de amar. Ideal para narrar histórias sensuais, traições, romance proibido e suspense. Arthur acordou antes do sol. Lívia ainda dormia, o corpo nu entre os lençóis brancos, os cabelos espalhados no travesseiro como um convite ao pecado. Ele se sentou na beira da cama, os cotovelos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, não do sexo, mas do sentimento. Porque dormir com ela foi mais do que físico. Foi intimidade, foi rendição. E aquilo o apavorava. Ele não tinha sido criado para amar, tinha sido moldado para controlar, comandar, vencer. Mas com ela, nada fazia sentido, nada estava sob controle. Quando ela abriu os olhos, sorriu. Um sorriso leve, sem defesa. Bom dia, marido. Ele se forçou a sorrir de volta, mas se levantou logo em seguida. Preciso ir para o escritório, tem coisa séria acontecendo na empresa. Ela sentiu o afastamento, o velho Arthur voltando. Algum problema? Ele hesitou. Pode ser. No escritório, Arthur encarava os relatórios com a mandíbula tensa. Alguém vazou documentos da fusão para o grupo concorrente, disse Marcelo, seu braço direito. Só alguém de dentro poderia ter acesso, e alguém bem próximo. Faça uma varredura completa,
Arthur ordenou. Quero saber quem está brincando com o meu império. Já temos uma pista. Marcelo entregou um envelope. Isso foi enviado anonimamente. Dizem que sua esposa recebeu dinheiro numa conta nas Ilhas Caimã na mesma semana em que a fusão começou a dar errado. Arthur pegou o papel. Conta bancária. Depósito em nome de Lívia Andrade. O mundo dele congelou. Isso não pode ser verdade. Eu também espero que não, mas precisamos investigar com ou sem sua permissão. Arthur ficou sozinho na sala, com o papel na mão e a mente em tormenta. Lívia o traindo? Não, ela não seria capaz. Mas ele não tinha certeza de mais nada, nem de si mesmo. Na mansão, Lívia notou a mudança. Arthur voltara a ser distante, frio, irritadiço. Ela tentou se aproximar. Aconteceu algo? Perguntou certa noite, no quarto. Aconteceu que eu esqueci o que isso era, respondeu ele, encarando-a com um olhar duro. Um contrato, um teatro. Ela recuou um passo, machucada. Por que está agindo assim? Porque quando eu me envolvo, eu perco tudo. Você acha que eu sou uma ameaça? Ele não respondeu. Só virou o rosto. Mas aquela ausência de resposta foi pior do que qualquer acusação. 2 dias depois, Lívia foi chamada por Marcelo na empresa. Arthur não sabia. Preciso falar com você, disse ele direto. Estamos investigando um vazamento grave, e seu nome apareceu. O quê? Isso é loucura. Eu nunca recebi nada lá fora. Nunca nem tive acesso a contas internacionais. Tem certeza? Ele insistiu. Porque se isso for verdade, Arthur vai despedaçar você. Lívia saiu dali em choque. No caminho para casa, sua mente girava. Quem estava armando contra ela? E por quê? Naquela noite, ela entrou no escritório dele. Podemos conversar? Arthur nem levantou os olhos. Achei que você tivesse negócios mais importantes lá nas Ilhas Cayman. O baque foi direto. Você acha que eu te traí? Eu não sei o que pensar. Os documentos estão aí. Ela deu 2 passos à frente, os olhos marejando de raiva. Eu me vendi para salvar minha irmã. Sim, mas nunca para destruir você. E sabe por quê? Por dinheiro? Porque, idiota, eu me apaixonei por você. E agora me arrependo de cada segundo. Ela jogou a aliança no chão. Se você acha que eu sou sua inimiga, então estamos mesmo perdidos. Saiu. A porta bateu com força. Arthur ficou ali, com a aliança no chão, e o coração despedaçado no peito. Na madrugada ele não conseguiu dormir. Foi até a biblioteca, o lugar onde tudo começou, onde o primeiro olhar mais profundo aconteceu, onde o desejo surgiu. Ali, sozinho, ele murmurou para si mesmo. E se ela estiver dizendo a verdade? No dia seguinte, Marcel voltou com novidades. Arthur, encontramos o culpado. Arthur congelou. Não foi a Lívia? Não, foi o antigo contador. Ele forjou os dados da conta, queria te derrubar desde que você assumiu o império, e sabia que te quebraria usando ela. Arthur não respondeu. A vergonha subiu como um veneno. Ele havia acusado a única pessoa que o amava de algo imperdoável. Arthur dirigiu feito um louco pelas ruas escuras da cidade. O telefone de Lívia só caía na caixa postal. Ela tinha sumido, desaparecido com o pouco de sanidade que ainda restava nele. Cada minuto sem ela doía como uma punição. Ele a acusou, ele duvidou dela. E agora sabia que ela era a única verdade que tinha. Quando chegou à casa de Mariana, a melhor amiga de Lívia, quase derrubou o portão. "Ela está aqui?" perguntou ofegante. Mariana o encarou com desprezo. "Depois do que você fez, Arthur, depois de duvidar dela, de humilhar, você ainda acha que ela quer te ver?" "Eu preciso tentar",
Ele abaixou a cabeça. Eu estraguei tudo, mas eu amo a sua amiga, e dessa vez não tem contrato nenhum me obrigando a isso. Mariana hesitou. Então, abriu a porta. Último andar. Mas, se ela mandar você embora, eu mesma empurro. Lívia estava deitada no sofá, olhando para o teto quando a porta se abriu. Arthur entrou. Ela se levantou num pulo, surpresa. Como você me achou? Segui o coração. Tarde demais, ela disse, cruzando os braços. Ele deu um passo à frente. Eu mereço isso. Mereço sua raiva, sua dor, mas eu preciso que você saiba. Eu errei e descobri tudo. O golpe, o contador. Você estava limpa o tempo todo. E você duvidou de mim mesmo assim. Eu fui treinado para desconfiar de todo mundo. Eu cresci num mundo onde amor era só mais uma moeda de troca. Mas você me mostrou outra coisa. Ele tirou o contrato do paletó e rasgou ali, folha por folha, diante dela. Isso aqui não vale mais nada, porque agora eu não quero você como obrigação. Eu quero porque eu te amo. Lívia mordeu os lábios, os olhos marejados. Você me feriu, Arthur. Fez eu me sentir suja, sozinha. Eu sei, e por isso vou passar o resto da minha vida tentando limpar essa dor, se você deixar. Silêncio. Ela caminhou até ele devagar. Eu só vou te fazer uma pergunta, e pense bem antes de responder. Qualquer uma. Você quer uma esposa de contrato ou uma mulher que vai amar você por inteiro, com todos os seus defeitos? Arthur a olhou como se o mundo tivesse parado. Eu quero a mulher que virou meu mundo de cabeça para baixo, que invadiu minha casa, minha cama e meu coração. Ela sorriu ainda com lágrimas. Então me beija, mas dessa vez sem medo. Ele a puxou pela cintura e a beijou com tudo, sem raiva, sem dúvida, só amor e desejo acumulado. As mãos se encaixavam como se já se conhecessem, as bocas urgentes, os corpos em sincronia perfeita. Ela tirou a camisa dele com pressa, ele a levantou no colo como se fosse leve feito vento. Foram para o quarto. Se despiram como quem se livra da dor. Fizeram amor como se o tempo fosse acabar naquela noite. Era mais do que sexo. Era entrega. Era amor verdadeiro. Na manhã seguinte, Arthur acordou com ela aninhada ao peito. Beijou sua testa com um sorriso que nunca teve antes. Bom dia, senhora Vasconcelos. Agora é oficial? Ela sussurrou, sonolenta. Agora é de verdade, sem contrato, sem regras. Só você e eu. E a sua avó? Ela riu. Vai ter que aceitar que pela primeira vez eu escolhi por amor. Lívia tinha entrado naquele casamento para salvar a irmã, mas no fim, quem foi salvo foi ele. E agora não havia mais acordo nenhum. Só um futuro construído fora das cláusulas, onde o amor, enfim, era o único compromisso. Fim da história. Casados por contrato.